Já podia só orar para a gente ir embora, né? Tanto testemunho assim. Eu chego no campo missionário, irmãos, como um voluntário. Hoje eu estou integralmente no ministério. Fiquei durante 12 anos na Missão Sena, na Cracolândia, ali de São Paulo, e eu migrei agora para o Instituto Sonhe, que trabalha com crianças e adolescentes ali da região. Um contexto para trabalhar na prevenção. Eu lembro quando eu cheguei na Missão Sena um dia, eu e meu violão, para participar de um culto. Eu falo que foi amor à primeira pancada. Amor à primeira pancada. E através do trabalho missionário, eu fui me humanizando. Meus olhos foram ficando atentos, como os do Bruno. A gente via lá pela lente dele, como que ele via cada cena. Ok? Foi o Espírito Santo de Deus que foi me direcionando para estar no campo missionário, para me envolver com missões. Eu me dispus. Então hoje, quando a gente vem e fala sobre a obra missionária, quando os pastores vêm, missionários, é para ter um despertamento da igreja. Porque Jesus Cristo de Nazaré conta comigo e com você. Para fazermos a obra. Que Ele poderia ter confiado aos anjos, mas essas obras foram entregues a nós, os seus filhos. Ele morreu por mim e por você, mas também por Hugo Napoleão, pelas travestis, garotas de programa, por todo o mundo. Nós fomos lá não para uma obra social, mas para sinalizar o reino. Só que na obra social, no serviço ali que foi entregue, teve pessoas que viram Jesus na hora de cortar sua unha. Porque ela chega com um problema, chega ali com a mulher de Deus que está fazendo a unha dela, de repente elas começam a se conversar, no relacionamento, ela abre o coração e aquela pessoa começa a ministrar na vida dela. Você precisa de paz, você precisa de Jesus. Nós somos testemunhas disso. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Então o que a gente faz com o inferno, irmãos? O que nós fazemos com o inferno? Você saqueia, você chuta ele. Hoje, irmãos, se eu conversar com a maioria dos missionários, nós temos hoje a Igreja Evangélica Brasileira como o nosso maior campo missionário. Não mais a Cracolândia, não mais Hugo Napoleão, porque nós somos e falamos que somos discípulos do Cristo, então precisamos ser seus imitadores em tudo. E imitar Jesus Cristo de Nazaré da forma prática, intencional. Ele se dispôs, se jogou naquele madeiro para morrer a minha morte, a tua morte. E você precisa entender que você precisa fazer discípulos e não religiosos. Nós fomos para Hugo Napoleão em 110 voluntários de 26 denominações diferentes. A igreja de Cristo se tornando visível ao mundo através da prática do Evangelho. Não uma denominação. Todo culto, o Edson pregava, eu estou aqui para pregar Jesus Cristo de Nazaré. Vocês precisam de um Salvador. E teve salvação naquele lugar. Mas também alimentamos aquele povo. Cuidamos daquele povo. Pessoas, como o Bruno falou, deixaram os seus negócios, os seus escritórios, os seus consultórios e serviram durante uma semana, para impactar de repente 3.700 pessoas. Não precisamos de mais e mais igrejas no Brasil, precisamos de discípulos de Jesus Cristo de Nazaré. Vivemos um evangelho de emocionados hoje, com mãos estendidas aos céus, mas não braços aqui, estendido para quem está do lado. É isso que precisamos. Precisamos ser relevante aonde estamos inseridos. Não catequizando o povo, mas anunciando o ano aceitável do Senhor. Não estou aqui para te deixar desconfortável, porque nós contamos com você. Você consegue perceber que você é um milagre só de você estar aqui nessa noite? Quanta gente gostaria de estar aqui, nesse contexto? Então você é um privilegiado. Então quanta gente você pode tocar?
Eu contei hoje de manhã na Alvo um pequeno testemunho sobre a minha vida, sobre a minha casa. Meus pais, trabalhadores rurais do Paraná, chegam em São Paulo em 1968. Meu pai é alcoólatra. Apesar de ser um homem extremamente trabalhador, minha mãe empregada doméstica, os dois analfabetos. Minha mãe limpando casas de família, meu pai perdendo o salário todinho no bilhar, no jogo e na bebida. Nós tínhamos uma vizinha, a Graça. A Graça começou a trabalhar no Hospital do SESI em São Paulo. Aí uma médica, uma fisioterapeuta, olhou para a Graça e falou assim: eu quero te convidar para você ir na minha igreja. Imagina só, isso era 1978. Você imagina uma médica, classe média alta, ok? Moradora do Pacaembu, em São Paulo, frequentava a Igreja Presbiteriana Unida do Jardim das Oliveiras, perto dos Jardins. Olha para uma mulher negra, retinta, e fala: eu quero que você vá lá na minha igreja. Doutora? Na tua igreja? Quero que você vá lá, vai ter um encontro de casais, eu quero que você vá com o seu esposo lá. Aí a Graça falou: mas não tenho nem roupa para isso, como que eu vou? Não, vai lá sim, a gente vai te acolher, a gente vai te amar, a gente vai te abraçar. A Graça foi. Aí a Graça aceitou Jesus, o Laudelino também. Quando você aceita Jesus, o que você faz? Você sai compartilhando a boa notícia com todo mundo, não é isso? Essa semana, por exemplo, você deve ter falado de Jesus para um monte de gente, não é isso? Essa semana você foi Jesus para um monte de gente, não é isso? Você convidou um monte de gente para estar aqui nessa noite. Quantos visitantes nós temos aqui porque você convidou? A Graça convidou 7 famílias do Parque Bristol, região periférica de São Paulo, um bairro Barra Pesada, que na época nem o taxista entrava lá. Até um tempo atrás, até o pessoal do Uber ficava meio receoso de ir lá. 7 famílias foram para o Evangelho. Hoje nós temos missionários, um presbítero, que é meu pai, que se converteu ao Evangelho, minha mãe, uma diaconisa e presidente de mesa diaconal, porque alguém um dia olhou e se importou e convidou para estar na casa do Pai. Fui uma criança que eu fui ali trazida para o Evangelho, cuidaram de mim, mas um tempo também eu fui para outro canto, fui passear pelo mundo. Foram 18 anos aí como usuário de cocaína, de drogas, tocando nas escolas de samba de São Paulo. E um dia lá no AMB eu falei: eu rejeito tudo isso em nome de Jesus. Que eu lembrei lá das escolas dominicais, das EBFs, do povo me abraçando, mostrando o caminho para mim, e voltei para a casa do Pai. Para hoje eu estou aqui, te desafiando, vamos junto. Você precisa de uma vida cheia de significados, e o maior dele é o amor prático. Aí começo no campo missionário, vou para a Secretaria de Evangelização da IPI do Brasil, aonde hoje eu faço parte da gestão missionária. Estou ajudando no projeto Compaixão, estou como missionário também no Instituto Sonhe, e apoiando uma missão que atua na Índia já há 30 anos, que é a Good News Center. Fui desafiado a ir para a Índia. Eu sempre fui um missionário urbano e cria que meu chamado era para viver lá no centro de São Paulo. O centro de São Paulo, se você conhece, é um lugar lindo e maravilhoso, em termos de arquitetura, ok? Mas quando você olha pertinho, você vê desespero, desesperança, sofrimento, dor. Eu falei: essas pessoas precisam de Jesus. Fiquei na Missão Sena durante 12 anos. E aí começo a apoiar esses projetos. Aí fui desafiado a ir lá para a Índia. Eu tenho medo de voar, gente. Foram 24 horas de avião. Eu segurava o avião com meus pés assim, ó. Não ia adiantar nada. Hoje eu tenho mais tranquilidade para voar. Mas fui para lá. Um missionário amigo meu que trabalhou na Missão Sena foi para a Índia. Ele estava trabalhando num projeto. Ele estava passando numa estrada com um pastor de lá. E eles conversando, eles falaram: poxa, a gente precisaria de alguém no Brasil que ajudasse a divulgar o nosso trabalho aqui. Nós estamos em guerra.
Às vezes você olha para o Brasil, você acha que você tem perseguição religiosa, né? Porque às vezes seu patrão fala alguma coisa para você. Você não sabe o que é perseguição religiosa. Tem pessoas morrendo pela fé que você professa. E aí, fui lá para a Índia. Tem o vídeo para mim, por gentileza, um videozinho curtinho da viagem. Pode passar o slide para mim, por gentileza? Em João 3,17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E você precisa ser agente desse processo. Amém? E aí eu coloquei uma foto ali, pode, antes para mim, por favor. Ali de um soldado. O Bruno e o Gismiel me ligaram e falaram: a gente precisa de alguém aqui, nós estamos em guerra. Quando nós estamos em guerra, nós precisamos dos melhores armamentos, não é isso? Mais soldados, provisão, nós precisamos de médicos. E aí de repente isso pode estar aqui, nas suas mãos. Chego lá na Índia, próximo slide. Depois das 24 horas, e aí o jet lag, eu estava meio ainda confuso, me levaram para tomar um café, só que a maior dificuldade do mundo é encontrar o café preto que a gente tem aqui. Você acredita? E aí me levaram para comer um momo, que é um assado com pimenta. Eu tomo omeprazol todo dia de manhã, você vai me entender. Ok? E aí, ô Marcos, experimenta aqui, isso aqui é gostoso. Aí depois, toda segunda-feira, a igreja se reúne para orar. Toda segunda-feira. Porque é o culto mais concorrido da igreja. É a reunião de oração, não é isso? Oi? Tudo acontece através tudo. Nós só conseguimos medir a espiritualidade de uma igreja através da sua reunião de oração, não através das suas celebrações aos domingos. Tudo acontece através da oração. Pessoas orando, contando os milagres, os testemunhos do final de semana. E aí, a reunião de oração e o culto lá, termina em quê? Em comida. Ó, Bruno. Termina em comida. Pode passar, por favor. Aí tem esse prato aqui que é o biryani. O biryani é um arroz com frango, só que é um arroz com pimenta, mais um pouquinho de pimenta, um frango e um molinho e um pãozinho para dar uma quebrada. Gente, meu intestino voltou a funcionar no 18º dia lá. Muito complicado. A gente tinha que comprar água para escovar os dentes. Teve algumas pessoas que foram visitar trabalhos na Índia e que, não, vou comer tudo, e foram para o hospital, né? Então, e aqui, algo que me chamou muita atenção. Como eu falei, muita gente abaixo da linha da pobreza lá. E ali você tem cofrinhos. Quem já fez um cofrinho aí, algum dia? Lá,
as pessoas da igreja, eles fazem um cofrinho, porque eles só podem comemorar o Natal. Ó, e aí eles fazem uma festa no Natal com a ofertinha da viúva. Eles vão juntando dinheiro o ano inteiro. Ano passado foi uma festa para 1.500 pessoas. E pessoas foram alcançadas por Jesus por conta da ofertinha da viúva. Às vezes a gente está pensando em coisas astronômicas para pregar o evangelho. Não precisa. Só precisa que você se disponha. Pode passar, por favor? Esse é o Kirby Place, um oásis no meio do caos. O Kirby Place atende 1.500 crianças lá em Delhi. Teve uma reunião do G20 em Delhi que foi muito interessante. Você via que as favelas eram cobertas por lonas verdes para esconder do mundo realmente o problema que tem lá. E o Kirby Place, o que acontece? O governo, na verdade os militares, queriam construir uma vila militar. Foram em alguns vilarejos, chamaram os homens e falaram, nós temos trabalho, vocês não querem? Os homens foram para a cidade, começaram a construir a vila militar, terminaram a vila, só que eles foram morando ao redor. Estabeleceram um favelão ali ao redor da vila. Só que agora o exército quer tirar eles de lá. Ficou um problema social, né? Mas aí a Good News Center conseguiu colocar um projeto para atender as crianças e as famílias lá daquela comunidade. Pode passar. Um oásis no caos. Você tem uma ideia, as casas lá, irmãos, o pé direito, 1,10 m. Imagina, com telha de zinco, um calor. A média que eu estava lá de temperatura estava em 50 graus. A época que eu fui, 45, 47, 50. Pessoas moram, 7 pessoas, em 2 metros por 2, com pé direito de 1,10 m. Ok? Aí essas crianças vão para o projeto para ter uma alimentação de qualidade, para ouvir de Jesus e serem acolhidas pelo projeto. Por exemplo, eles não têm água potável em toda a comunidade. Agora no Kirby Place tem um poço. Eles não têm energia elétrica em toda a comunidade. No Kirby Place você tem energia solar. Porque aonde Jesus chega, há transformação social. Aonde Jesus chega precisa ter transformação social. E aí pode passar, por favor. Essa é a equipe do Kirby Place. Como eu falei que a Índia é um país que tem muita perseguição religiosa, o governo é ultranacionalista e legitima a perseguição religiosa. Quando eu estava lá, 200 igrejas foram totalmente destruídas, 200 irmãos nossos foram assassinados por confessarem Jesus, apenas isso. E tem alguns estados que têm a lei anticonversão. Se você se converte ao evangelho, um vizinho seu pode falar assim, ó, não gosta de você, fala assim, ó, ele se converteu porque ele ganhou dinheiro dos cristãos. Aí você pode ser preso, você pode apanhar por conta disso. Imagina só. E aí essa é a equipe lá do Kirby Place. Essa menina aqui, ó, a Rossini, se converteu ao evangelho, professora, ela tem um sonho de ser missionária lá no Afeganistão. Só que a família dela não é cristã. A mãe e o irmão descobriu que ela é cristã. Ela começou a apanhar todo dia. E aí ela dá o salário dela para a mãe e para o irmão para minimizar as surras. Só que ela está lá sorrindo, falando de Jesus e transformando a vida daquelas crianças através da educação, do acolhimento, do abraço. Ali é Eunice Kumar, ela era missionária da OM, ficou 2 anos no navio, mas 30 anos atrás a Eunice foi lá para a Índia, conheceu o pastor Daniel Kumar, que é um indiano, casou com o pastor Daniel e adotaram 24 indianos. Eles não puderam ter filhos biológicos. Eles passavam nas comunidades, viam crianças com tuberculose, filhas de prostitutas, e trouxeram para casa. Hoje essas crianças são pastores, missionários, são pessoas que têm servido em várias áreas, comunicação, porque
que um dia alguém olhou com misericórdia. Um dia alguém foi Jesus para aquela criança. Imagina só. Nós falamos hoje no Brasil com questões de violência. Quantos de nós cristãos estamos aí preocupados, por exemplo, com a adoção dessas crianças? De ser Jesus para essas crianças, de mudar a realidade, de trabalhar na prevenção. Eu falei hoje de manhã que um trabalho muito difícil é trabalhar na prevenção com crianças de comunidade. Eu lembro que lá na Missão Sena nós trabalhávamos de quinta-feira com as crianças, umas meninas, eu sempre gosto de contar esse caso, umas meninas de uma IPI, foram lá, gostaram do trabalho, eram voluntárias, chegaram para o pastor e falaram assim: pastor, vamos trabalhar com essas crianças, vamos fazer um café da manhã para elas, nós temos uma Kombi aqui, pegar as crianças da comunidade, vamos levá-las para a igreja, elas precisam ouvir de Jesus. O pastor pegou e falou assim: opa, beleza. Meio emocionado, não falou muito bem com o conselho. As crianças chegaram. Como que é criança de comunidade? Oi? As paredinhas brancas aqui, da primeira. É a primeira IPI, hein? Ó. Paredinha branca, o som. O Enzo já pegou piolho. Maria Eduarda tomou um croque. Alguém ouviu um palavrão. Chamaram o pastor, porque igreja não tem dono, não é isso? Porque o dono é Jesus Cristo de Nazaré, amém? Pastor, não está dando não, está tendo um choque cultural essas crianças aqui. Aí muitas igrejas em São Paulo não têm feito trabalhos na prevenção, e depois fecham os seus templos por conta do quê? Da segurança, porque não se relacionam, não tocam nessas vidas. Mais vale uma alma do que o mundo inteiro, irmãos. Eu lembro quando eu fui preso lá na Praia Grande. Quem foi as minhas testemunhas de bom comportamento foram os presbíteros da igreja. Se alguém não tivesse importado, de repente eu estaria morto, eu não estaria aqui. E quantos Marcos tem aí em Marília? Ou no mundo? Esperando o nosso toque. Pode passar, por favor? A parte da insalubridade, da higiene que eu falei, aonde é feita a alimentação, pode passar. Aqui são os projetos, oficinas de costura que ensinam uma profissão para as mulheres. Às vezes tem lá a parte de ensino para ensinar uma mulher a se maquiar, que é muito importante para elas na questão do casamento, ela saber algumas coisas, e a parte da costura também. Mulheres que estão se convertendo a Jesus, mas são casadas, e tem fragmentos da Bíblia na sua casa, que o marido não pode saber, senão ela é rejeitada, jogada para fora de casa. Essa é a equipe das mulheres. Lá são 7 centros em Delhi que atende essas mulheres. Pode passar, por favor? Aqui são as crianças. Cantei muito 3 palavrinhas só para elas lá. Elas não entendiam muito bem, mas cantavam comigo. Pode passar. Aqui o batismo, irmãos. Esse é o Benham, um pastor que trabalha num bairro muçulmano. Foi muito interessante a história dele. O pai do Benham, muçulmano, só que era um agiota e traficante. Meio complicado, né? E aí tinha um seminarista que sempre encontrava com o pai do Benham e queria dar um livro para ele. Ele não queria aceitar, porque muçulmano, sai daqui com a tua religião. Sai daqui. Isso bem lá atrás. Um dia, o pai do Benham pegou o livro e falou assim: não, eu vou ler então. Está insistindo muito, eu vou ler esse livro. Era o Evangelho de João. Era o pastor Daniel Kumar, que é o presidente da Good News Center, que era seminarista na época. O pai do Benham foi para casa, leu o Evangelho de João e depois encontrou com o pastor Daniel. Naquela conversa, o Espírito Santo se revelou, ele se converteu ao Evangelho. Abandonou o Islã. Só que morando num bairro muçulmano, o líder da mesquita descobriu. Ele foi expulso de casa com a família. Apanhou. Por confessar Jesus. E aí espalharam para toda a população: olha, ele é um vendido, ele se vendeu aos cristãos porque ele gosta de dinheiro. Aí o Benham, que era um menininho, um adolescente, falou: papai, o senhor se vendeu
para falar desse Deus? O pai tinha uma caderneta com a dívida de toda ali o pessoal da vila, que ele era agiota, muita gente pegava dinheiro emprestado com ele. Ele falou: eu entendi que Jesus morreu a minha morte, que eu não devo mais nada, então ninguém me deve mais nada. E rasgou a caderneta. O filho se converte ao evangelho e hoje é um pastor num bairro muçulmano. Na semana que eu estava lá, ele batizou 7 pessoas num tambor de construção. Você consegue imaginar isso? Um tambor de construção sujo de cimento, você entrando para ser batizado. E aí a gente fica discutindo se é aspersão, se é imersão, o que é. Pregue, é o indo por todo mundo e pregando o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus é o mesmo e conta comigo e com você. Aí é a Jyoti. Jyoti já veio 2 vezes para o Brasil. Nós fomos lá na casa da Jyoti, essa mãe dela. Essa menina foi encontrada pequenininha com a irmã numa lona. A Jyoti com tuberculose. Aí o pastor Daniel pegou ela e a irmã e levou para casa. Deu educação, deu amor. A mãe trabalhava num lixão. E até hoje ela é uma líder comunitária num lixão. Eu lembrei da minha infância lá no Parque Bristo, quando a minha mãe e minha avó iam num lixão lá perto de casa, minha avó ia pegar retalho para costurar, para fazer coxa para a família, num lixão. E aí eu estava ali, vendo o agir de Deus na vida daquelas pessoas através do evangelho. Que Deus tira do lixo, transforma numa nova criatura. E essa mulher agora é uma líder comunitária que toca em outras vidas. Ela faz uma medicina preventiva com as mulheres da comunidade. E tem falado de Jesus. As 2 filhas são hoje missionárias. Pode passar. A idolatria é muito grande, irmãos. Toda vez que eu entrava num templo lá, parecia que eu estava entrando num cemitério, sabe? Uma coisa morta. Uma coisa triste. Me angustiava. Pode passar. Aqui, visitamos alguns templos, um templo Sikh, com uma cúpula de ouro. Pessoas ficam o dia inteiro abanando um livro sagrado, enquanto nós temos a palavra de vida eterna. Pode passar, por favor. Ali Eunice, o Bruno. Foi interessante que nesse templo que nós fomos, tinha uma mulher que cuida dos sapatos ali dos turistas. Todo templo que você vai lá, tem pessoas que vão cuidar do sapato do turista. Só que ela estava muito triste. O pastor Daniel olhou para aquela mulher e conversou com ela. Tudo bem? Como que você chama? Fulana. Eles falando em hindi. Eu não estava entendendo nada. Você está triste? Você tem família? Eu tenho meus filhos. Seu marido? Meu marido morreu. Ela começou a chorar. Ele falou: eu posso te apresentar alguém que pode secar tuas lágrimas. Esse alguém é Jesus. Quantas pessoas como essa passam perto da gente? Quantas vezes o Espírito Santo colocou pessoas como esta ao teu lado, precisando de um toque, de um abraço, perguntando: o que está acontecendo? Eu posso orar por você? Eu posso ser Jesus para você? Pode passar, por favor. Aqui é o Nabaacha. Lá, num outro estado, a Good News Center tem uma casa que acolhe 147 crianças. Crianças vêm de 100 quilômetros de distância para estudarem lá no Nabaacha, ter uma educação de qualidade, alimentação. Pode passar. Aqui são as crianças. Pode passar, por favor. Pode passar. Aí são as crianças do projeto. Pode passar. O preconceito racial é muito grande lá. Na Índia, pessoas passam produtos para clarear a pele. Eu só entendi isso quando eu fui para Jaipur com a Esther, com a missionária, e as pessoas paravam a Esther para tirar foto com ela, porque ela é muito branquinha. Você é importante tirar uma foto com uma pessoa branca. Olha só como que as pessoas vivem. E quem pode tirar essa cegueira delas? Jesus. Esse daqui é o administrador lá do Nabaacha.
Teve um dia que nós falamos, Tulu, vamos jantar. Ele falou assim, não dá para me jantar não, porque eu não tomei banho ainda. Eu falei, mas a gente também não tomou banho. Mas vocês são mais claros do que eu. Pode passar, por favor. Ah lá, a Esther, sendo parada para tirar foto. Pode passar, por favor. Atendimento médico. A Good News Center tem um ônibus hospital que visita várias vilas lá, levando médico, também medicamentos. Há um atendimento ali. O ônibus, por exemplo, dá para tirar raio-x. Né? Você tem um atendimento preventivo ali na parte da medicina. E a gente foi em algumas vilas, pode passar, por favor. Ali era o líder da vila, a mais ou menos alguns quilômetros de distância, um missionário com o seu filho foram assassinados. Tacaram fogo no carro do missionário. E aí quando falaram para mim isso daí, a gente sempre estava numa tensão. Sempre tinha alguém local para estar com a gente ali, que se tivesse alguma coisa a gente poderia fugir. Né? Então ali eu lembrei daquele filme do Indiana Jones, que o cara arranca o coração com a mão da pessoa. Eu falei, opa, ô Bruno, cuidado aí. Pode passar, por favor. E aí, irmãos, a obra missionária tem me levado a ter as maiores experiências espirituais de toda a minha vida. Isso tem modificado também a minha casa. Eu fui para a Índia e assim, eu tenho um irmão mais novo do que eu, 4 anos. Quando eu fui para as escolas de samba, o Tuti, o Carlos, foi junto. E aí eu voltei para Deus, ele não voltou. Ele continuou. Casou com a Carol no budismo. Nós fomos no casamento do Tuti. Fretamos um micro-ônibus, os crentes, tudo no casamento lá no templo budista. Todo mundo. Meu pai, presbítero, vice-presidente do conselho da igreja, lá. E aí eu vou para a Índia, volto para o Brasil, precisamos fazer trabalhos de divulgação do Adote Índia. A Carol, a minha cunhada, ela trabalha com isso, com mídias sociais, desenvolvendo site e tudo mais. Chamei ela para trabalhar. Fizemos um culto na Casa da Rocha, lá em São Paulo, do pastor Zé Bruno, o culto chamado Adote Índia. A Carol vai com meu irmão. A Carol se converte ao Evangelho. Meu irmão volta para Deus. Os seus filhos hoje estão na igreja. E aí, para completar, a minha filha mais velha também estava um tempo afastada. Eu estava lá em Hugo Napoleão. De repente, ela manda uma mensagem para mim. Pai, quando o senhor voltar, o senhor me leva na igreja? Antes de vir para Marília, eu fiz 2 apresentações na Casa da Rocha. Minha filha estava lá com a minha neta. Deus continua fazendo maravilhas e quer te usar para isso. Participei de um último culto para encerrar, lá na Índia. Um culto de pastores numa segunda-feira. A Eunice sempre pedia para me cantar. Cantava de todas as tribos e tal. Falei, mas pastor Dênio, eles não vão entender o que eu estou cantando. Canta. Eunice chorava ouvindo as canções, lembrando de casa, lembrando do Brasil. Eu cantei uma canção, terminei de cantar no final do culto, uma mulher me chamou e falou, vem cá. Eu não entendi. Isso a gente entende, né? O Bruno era um intérprete. Vem cá. Cheguei perto, ela começou a falar para o Bruno traduzir. O Bruno falou assim, Marcos, eu estou emocionado aqui, estou arrepiado. O que foi? Ela falou que o Espírito Santo de Deus acabou de traduzir a música que você acabou de cantar. É isso mesmo, eu sou presbiteriano. Raiz. Meu primeiro emprego aos 14 anos foi na livraria Editora Pendão Real, tá? Tá? Calvinista. Reformado. Falei, tá bom. Passei. 2 pastores chegaram. O Espírito Santo acabou de traduzir para a gente o que você acabou de cantar. Ele é o mesmo. Ele é o Jesus, o Nazareno, o Salvador, o Senhor do Senhor. Continua operando milagres e quer te usar para isso, para você ser Jesus na tua casa. Missionário na tua casa.
Que às vezes a gente quer também só falar de missões transculturais, missões urbanas. Seja um missionário a partir da tua casa. Deus te confiou esse rebanho. As suas ovelhas são seus filhos, são o seu irmão, seus vizinhos, as pessoas que trabalham com você. Faça essa pergunta para as pessoas que comem sal com você. Você vê Jesus na minha vida? Faça essa pergunta. Mas mesmo que falem não, você tem a oportunidade de mudar o teu agir, o teu pensar, o teu falar. Como que você vê o mundo. E haja da forma mais prática possível. Ame da forma mais prática possível. Amor é ação. E assim Deus nos abençoe. Para o louvor da sua glória. Obrigado. Glória a Deus, gente. Vamos orar pela vida do Marcos. Eu quero só aproveitar, lembrando, o Compaixão, esse trabalho do Compaixão, tem o trabalho das redes sociais. Tem no Instagram, Compaixão BR. E a gente quer que mais pessoas sigam. Então, segue lá. Você que já tem Instagram, tal, você é Compaixão BR. Pode pegar o seu celular, assim que acabar o culto, pega o seu celular, só vou orar aqui, pega o seu celular, segue lá Compaixão BR, fala para outras pessoas também para acompanhar as próximas viagens aí. Na próxima viagem nós queremos levar mais pessoas. E ali no final tem o café, que o Marcelo já falou, o café que tem mais pontos que o Corinthians, porque tem 80 pontos o café, eu nem sabia que tinha tanto ponto, mas tem lá café que você pode adquirir. Não estamos vendendo café, R$35 é a sua oferta missionária e você leva o café. E também tem outros artesanatos que é a esposa do Marco que faz. Então você passa lá depois e você vai estar contribuindo com a obra missionária. Vamos ficar de pé? Vamos orar abençoando, né, o trabalho, não só o trabalho do Marcos, a Good News Center, todo esse projeto no coração de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor nos desafia, o Senhor nos constrange, o Senhor nos incentiva, o Senhor nos capacita. Pai, o Senhor nos move. Nós te louvamos porque tudo é em torno do Senhor. O Senhor é o centro de tudo, Pai. E que essa palavra não fique só num domingo à noite. Que essa palavra possa reverberar durante a nossa semana, transformando em ações práticas, nos transformando em mais íntimos do Senhor, em seguidores de fato dos teus passos, sendo realmente, ó Pai, Cristos, pequenos Cristos na cidade de Marília, a começar pela nossa casa, e avançando e transbordando para as pessoas que nos cercam. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos abençoar a vida do Marcos, a sua família, em nome do Senhor Jesus também, derramando sobre eles sabedoria, disposição, discernimento, para os próximos passos, para tudo que eles têm pela frente, Pai. Queremos abençoar o trabalho da Good News Center lá na Índia, Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor continue abençoando a liderança, derramando visão, para que eles possam vencer os obstáculos e desafios. Pai, muito obrigado por esse desafio que o Senhor lançou para a nossa igreja, e que a gente possa ser despertados mesmo para a tua grande comissão, para tudo aquilo que o Senhor nos chamou. É isso que nós desejamos, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Povo de Deus, receber a bênção do Senhor, e que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e Pai, e a comunhão, o consolo, o fruto, os dons do Espírito Santo, esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, não só agora, mas até a volta do Senhor e por toda a eternidade, amém e amém. Querido, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, te dê uma semana de vitória, para a honra e glória dEle.